Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Sheila, esse é a Lua Sheila, estou em chamas, acabei de voltar do México, tô meio tentando voltar ainda, na verdade, né, mas vou contar mais sobre isso no próximo vídeo, que eu vou falar da minha experiência lá em Teotihuacan. Hoje eu quero contar pra vocês, na verdade, outra coisa que veio, um assunto que veio lá do Instagram, porque eu sempre tô conversando com vocês lá no Instagram. Aliás, se não me segue lá, me siga, @sheilasmanioto. E aí eu perguntei, né, como é que eu posso compartilhar essa viagem com vocês, já que não tem muito, assim, uma facilidade pra fazer essa coisa do vlog. Eu sei que também é uma coisa que você pode conquistar, mas eu tô buscando conquistar, assim, abrir mão de uma outra coisa que eu tenho, que eu gosto muito, que é uma capacidade de me entregar pra viagem, sabe? Percebo que isso faz parte do meu processo criativo, então eu não consigo abrir mão. E aí, quando a gente tá tentando não fugir pro outro lado, né, então eu me entrego bastante pra viagem. Aqui tem o compartilhar, que envolve eu pensar o compartilhar não como um susto que eu levo às vezes, porque pra mim é meio isso, tá, gente? Eu tô lá viajando, parece que alguém me cutucou, eita, eu devia estar filmando alguma coisa, devia estar fotografando alguma coisa pra poder compartilhar. E aí, pra isso se tornar uma coisa, enfim, mais orgânica, eu preciso de tô descobrindo aí uns jeitos, né? Mas por enquanto ainda não rolou. Mas eu queria compartilhar mesmo assim com vocês, mesmo sem as imagens, enfim, sem uma coisa meio vlog de viagem, compartilhar a experiência, né? E aí eu perguntei lá no Instagram e uma das questões que surgiram foi sobre a questão da rotina. O que me lembrou, a rotina criativa, né, que é uma coisa que eu adoro conversar com vocês. O que me lembrou uma questão que eu levei pra lá e que foi bem a rotina que me fez entrar assim no nervo, né? Então é o que eu quero trazer nesse vídeo. Foi o seguinte, eu fui pra viagem, eu sempre tô com alguma questão, né, me rondando e tudo mais. Eu não gosto de ficar tratando essas questões existenciais assim como contas matemáticas, não. Então não é que eu fico lá, ai, será isso, igual a isso, sei que lá e tudo mais, deixa eu pesquisar. Não, eu sempre me coloco a questão e aí eu abro mão dela, assim. Então eu fico com a questão em mente, mas eu não fico buscando, porque é aí que eu encontro, né. Então eu tô com a questão, eu vou viajar, eu vou ler e tudo mais, as coisas todas começam a falar sobre aquilo, que é uma coisa fantástica do cérebro humano, né. A gente começa a enxergar as nossas questões em absolutamente tudo. E aí, viajar, nossa, que privilégio poder ir perguntar sobre isso no México, né, gente? Então eu fui convidada pra Feira do Livro de Guadalajara e falei, vou aproveitar e ficar um pouquinho. E aí fui com essa questão que era sobre a identidade, né? Basicamente, que eu estou aqui falando que tem uma questão um tempão e não falei qual era. Então eu tava muito pensando nessa coisa que é criar identidade, né? Se é possível ter uma figura da gente, uma versão da gente, porque a gente inteiro não dá pra mostrar, porque é uma questão de tempo, né? A gente no tempo é tudo, mas num segundo a gente é uma versão. E aí é possível ter uma versão da gente que não seja identitária, que não seja fixa, que seja criação, né? Que seja, sei lá, fluxo. Eu tava com essa coisa na minha cabeça, assim, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar nesse meio, né? Não sei, talvez tô nesse processo agora, tá, gente? Porque a viagem me ajudou bastante. Mas eu tava com essa questão acerca de justamente encontrar um meio do caminho, né? Que não fosse ir lá e falar, eu sou isso, me certificar de que eu sou isso, não começar a colocar post-its pra lembrar que eu sou isso, que é algo que, inclusive, muita gente encoraja, né? No processo que chamam de autoconhecimento, mas é coisa de autoadestramento, né? Que é você colocar uns post-its pra lembrar que você é aquilo. Funciona, gente, funciona mesmo, porque você vai meio que fazendo uma auto-hipnose ali. E por muito tempo me deu alguns recursos, mas ao mesmo tempo eu nunca me senti muito satisfeita com esse processo de ficar lembrando quem eu sou, né? Porque na verdade é um processo de lembrar uma versão de mim, uma versão que deu certo pra alguma coisa, então que eu suponho que vai dar certo pra alguma coisa. Então, sei lá, se eu for mais produtiva, por exemplo, eu vou acabar produzindo mais livros, ou no caso, geralmente quando é criativo não funciona muito bem assim. Inclusive vou fazer um vídeo sobre isso, sobre produtividade e criatividade, né, como é que isso, quais as diferenças e como isso se relaciona com o nosso ser mais sutil, digamos assim. Mas para outras coisas funciona, sei lá, eu quero, sei lá, organizar minha casa. Então, se eu for mais produtivo, se eu conseguir organizar mais o meu horário, eu vou conseguir organizar mais, ter mais tempo, mais disposição mesmo para organizar minha casa. Mas às vezes, por mais que eu coloque lá um montão de post-its pra lembrar que eu sou sim uma pessoa muito produtiva, ou enfim, coisas que me conectem com esse processo da produtividade, com esse estar produtivo, às vezes simplesmente não rola, porque o interno se impõe, né? E aí, pelo que eu tenho reparado, em termos de saúde mental, é importante respeitar. Parece óbvio, mas não é, gente. Aí muitas vezes a gente não respeita esse movimento interno. A gente pega e fala, não, peraí. Aliás, a maioria das vezes a gente pega e fala, peraí, vem aqui, coloca na caixinha,
ali quando der tempo eu resolvo, né? Agora não, porque agora eu preciso ir aí arrumar minha casa. Então, nesse movimento de tentar, ao mesmo tempo, ter uma versão de mim que faça sentido para aquilo que eu quero realizar e não forçar uma versão de mim de forma que eu não atropele os meus processos internos, eu comecei a me questionar muito sobre essa coisa das identidades, né? Se elas são necessárias, se elas servem para alguma coisa, se elas podem ser criativas, se esse movimento de ser de verdade, né, de ser o tempo inteiro verdadeiro, passa ou não por uma identidade, né, porque geralmente a gente acha que não passa, mas são crenças, né, coisas que estão por aí, e eu gosto muito de sempre questionar pra justamente ir mais a fundo, né, então essa coisa de que pra ser você de verdade, você precisa abrir mão das suas identidades, geralmente leva a gente pra uma outra identidade, que é uma identidade do que a gente considera ser a verdade, a honestidade, enfim, o que a gente considera ser transparência, né, então a gente precisa se colocar num lugar de alguma forma que a gente consiga realmente abrir mão da identidade pra ver quem a gente é, e a viagem é maravilhosa pra isso. E aí eu vou pro México então com essa questão e vou pra uma feira literária, que é um lugar, não fui, é a primeira vez que eu vou na feira de Guadalajara, mas já fui em várias feiras literárias, então é um lugar que eu já vivi, um lugar emocional que eu já vivi algumas vezes, dessa vez foi completamente diferente, foi muito perfeito, assim, as pessoas que estavam lá, o clima tava muito gostoso, tava tudo, e o México tem um negócio mesmo, assim, mágico, místico, que eu amo. Então foi muito legal, e isso das coisas todas estarem vibrando, de ter uma energia diferente, me ajudou muito a abordar essa questão. Já disse de novo, não nos cálculos, né, que eu fiquei, identidade, mais não sei o que, tiro idade, ponho ida, não era isso, era mais assim, abrir um olhar pro mundo, me perguntando sobre isso, e aí isso pega direto na coisa da rotina, porque eu percebi que a rotina, ela me ajuda muito a lembrar a identidade que eu tô querendo assumir naquele momento, né, que depois desse processo eu percebi que era uma identidade, mas que eu achava que era uma versão melhor de mim, né? E na verdade era uma identidade provisória que eu construía pensando em alguma coisa que eu queria atingir. Então, arrumar casa, essa pessoa aqui, ela tá mais voltada pra arrumar casa do que essa outra. Então eu vou assumir essa identidade, vou colocar post-its pra lembrar que eu sou essa pessoa, e aí nesse processo é sempre muito doloroso, porque por mais que funcione, esse é o lance, funciona, então você que pega e fala, eu vou ser isso, então me disseram que eu sou isso, eu vou acreditar que eu sou isso, e a gente não faz isso só com coisas positivas não, tá? Positivas, propositivas, não, a gente faz isso com tudo. Então, às vezes alguém te contou lá atrás que você era chata, e aí você começou a usar isso, então a partir de agora eu sou a chata, é melhor ser a chata do que não saber quem eu sou, né? É melhor ser a chata do que ter que começar a ir atrás de quem eu sou. Então você assume a identidade de chata, e depois pode ser até que você comece a ser uma pessoa mais flexível e tal, mas você não se permite essa dúvida, né? Porque você já tá ali fixa com o chato, então você perde essa possibilidade de desdobramento. Isso é um processo que a gente faz muito muito às cegas mesmo, né? A gente... Não é que a gente pega e fala, vou fazer essa identidade. Eu acho até que esse processo é poderoso. Você pega e fala, deixa eu ver quem eu sou ali, né? Que foi um pouco o que eu fiz em Guadalajara. Eu pensei, deixa eu me observar sendo livremente, tentar tentar ir com as coisas e com o fluxo, e também com o meu fluxo interno, é óbvio, né? Porque sou eu ali, então deixa eu ir com o tempo, deixa eu me desdobrar, deixa eu me observar me desdobrando, sendo essa pessoa aqui, que é uma pessoa bem específica, que é Sheila, em Guadalajara, falando portunhol, né, gente? Que é uma linguagem, assim, uma língua que não existe até ser inventada, né? Então você tá ali falando com a pessoa e você tá inventando a língua ao mesmo tempo, torcendo pra que ela seja generosa e te compreenda, enfim. E você tentando ali também, tipo, seu ouvido dar uma apurada pra você conseguir pegar o espanhol e dar uma é como se fosse um fio enroscado. Então você vai dar uma desenroscada e aí você, opa, entendi. E a pessoa do outro lado fazendo a mesma coisa, e esse movimento de constante invenção da língua, e a gente se inventando na língua, né? Lá com os outros escritores maravilhosos que a gente começou a conversar sobre isso num dos cafés da manhã, que eram uma das mesas ilustres que eu participei. E aí a gente conversava muito sobre esse impacto, né, do como a língua vai entrando na gente também, e chegar uma hora que você tá conversando com a pessoa que fala português em portunhol, porque você tá vivendo portunhol ali durante alguns dias. Então, essa coisa de ser eu numa outra rotina, uma rotina completamente diferente, uma rotina de hotel, né, gente, que te coloca ali, e quem é você no hotel, né? As pessoas mudam em quartos de hotel, porque não tem essas âncoras no mundo pra dizer quem você é. Então, quem você é num quarto de hotel? Quem você é num quarto de hotel falando portunhol? Era a pergunta que eu tava me fazendo. E escrevendo ali com o meu caderno, que é minha janelinha minha casa, né? Então, foi um processo bem rico nesse sentido. E é um processo que
cada vez acontece de um jeito, né? Mas eu queria trazer pra vocês essa outra dimensão da viagem de autor, né? Do autor que viaja pra divulgar seu livro e tudo mais. Porque chamam a Sheila Manioto, mas quem vai é a Sheila, né? A pessoa, sou eu, com as minhas questões. E que tento colocar a viagem como parte de um processo criativo, né? Que foi um desafio pra mim também. Porque nas primeiras viagens que eu fiz, era uma espécie de interrupção, né? Então eu ia, mas como eu tentava manter uma identidade, eu acho. Agora eu tô dizendo tudo em função disso, né? Porque é a minha questão. Mas eu acho que teve a ver com esse processo de tentar manter uma identidade, o fato de que eu escrevia, mas não era eu que escrevia, sabe? Eu produzia, então eu tinha ali textos. Mas quando eu ia ler, não eram muito meus, assim, eram dos lugares, né? Porque tem isso. A gente vai pros lugares meio que tentando sair ileso deles, né? No primeiro momento, dizendo a gente, porque é um movimento que eu sempre tento fazer quando eu chego. Então, no começo é nos primeiros dias, depois nas primeiras horas, depois nos primeiros minutos. Mas sempre tem um momento em que eu chego num lugar e eu tento permanecer quem eu sou. Que é impossível, porque a gente tá mudando o tempo inteiro. Mas mesmo assim, tem alguma parte de mim que pega e fala, não, é mais seguro. Tenta. E é meio tentar. É como se fosse um jarro de barro, mas que é mantido, assim, as células do jarro de barro são mantidas com a força do pensamento. Então, eu estou tentando manter quem eu sou com a força do pensamento. É óbvio que é insustentável. Inclusive, chega um momento que chega a ser doloroso, né? Eu começo a ter dores no corpo. Inclusive, esse é o meu sinal, né? Quando eu cheguei no México, e aí eu tô ali e tal, caminhando, tentando meio, né, zonza, porque a gente faz uma viagem de 10 horas. Pra chegar, então já chega meio embaraçado. E aí eu chego lá e começo a ter umas dores e tudo mais. Eu falo, peraí, que tá na hora de dar uma respirada pra lembrar de soltar, né? Abrir espaço, então vamos lá. E aí descobri quem eu sou no México, né? E esse processo é muito rico também pra quando a gente volta, né? Porque eu volto sempre com a memória muito viva de estar sendo atravessada pelas experiências, né? E de ter as identidades todas corrompidas mesmo. Que eu posso tentar ser a Sheila daqui no México, não dá. E não é que eu viro outra pessoa, gente, não é isso. Mas é que dentro, sabe? A sensação que eu tenho é de desmantelamento. E aí é doloroso se eu tentar conter, mas se eu soltar, é muito rico. E a sensação de ser atravessado por um lugar, por uma experiência, é algo que eu quero trazer pra minha vida. Então, quando eu tô lá, eu também tô viajando, tô vendo as coisas fora, eu tô curiando, ouvindo conversa, tentando entender as conversas. Tô no processo externo, mas eu também tô no processo interno de ver qual é o meu estado, como é que eu fico quando eu tô viajando pra aquele lugar, né? Que é um processo que eu adoro compreender a partir da metáfora da astrocartografia, né? Que é um processo de projeção do seu mapa astral num mapa geográfico, porque o nosso mapa ele vai mudando conforme a localização, né? Então, a gente consegue ver algumas tendências maiores, dá pra ver todas, né? Mas assim, um mapa astrocartográfico amplo, você vê as mudanças mais drásticas que acontecem no mapa de alguém, ou seja, na expressão que alguém toma nos lugares, dependendo dos lugares onde tá, né? Então tem a ver com o fato de que em alguns lugares você se sente mais, em outros você sente mais, em outros mais. E é lógico que você pode fugir disso pra dentro, né? Fugir disso no sentido positivo, inclusive, de você dar um pouso pra você num refúgio interior, né? Que pra mim tem um portal num caderno, né? Então eu vou ali escrever e aí eu dou um passo pra trás e observo a Sheila, aquela pessoa ali, vivendo no México, falando portunhol e convivendo com universos inteiros que são esses autores, muitos deles que eu já admirava, outros que eu tô conhecendo. Então é um processo intenso e um montão de livros, aquela sensação de que você quer ler todos os livros do mundo e você nunca vai ler todos os livros do mundo. Enfim, são várias coisas intensas e várias questões que atravessam todas essas pessoas. Então é meio um intensivo mesmo de ser escritor, de ser, enfim, de estar vivo, e buscar ser criativo, enfim, são várias coisas atravessando ali e é muito vivo, muito rico. E se eu me observo, de repente eu trago como souvenir não um objeto, não só objetos, porque objetos também são incríveis e apaixonantes, mas também um estado, sabe? Então eu quero ser capaz de estar num lugar tão plenamente, tão inteiramente, que quando eu volto eu consigo respirar e invocar quem eu era ali em Guadalajara, naquela feira, ou então quem eu fui na cidade do México, viajando sozinha, desdobrando um universo místico, completamente diverso, incrível, quem eu fui, como fotografias de estados mesmo, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com a literatura, assim. O Orhan Pamuk fala que a literatura, ela é uma espécie de museu, né? De museu
de como a língua se comportou em determinado momento, mas também de como de estados, de coisas que a gente não consegue simplesmente pegar e colocar, né? Então tem uma coisa que a gente consegue guardar num texto que é diferente de objeto, mas que também precisa ser de alguma forma transformado, colocado, carregado em algum lugar para ser invocado por outras pessoas. Acho que o texto é meio isso, tipo, eu transformo a minha experiência em algo possível de ser invocado por outra pessoa. Você pode, num texto meu, invocar a minha experiência. Quão mágico é isso? Muito fantástico. E viajar me faz lembrar o quanto a vida é esse constante fotografar, mas sem deixar que isso paralise as experiências, os estados corpóreos, sabe? Como é que eu tô vivo... Como é que eu tô vivo? Peraí, gente, que eu tô... Como é que eu tô viva? Como é que eu tô viva hoje, nesse lugar, nesse tempo? Porque é isso, né? Eu posso voltar, eu quero voltar, inclusive, pro México, mas eu nunca vou voltar em 2019, em dezembro de 2019, porque, quer dizer, exceto sim, tem a viagem do tempo, mas eu tenho lá minhas reservas, porque eu acho que pode desintegrar, enfim, o corpo, mas não é esse o assunto. Enfim, é isso que eu queria trazer pra vocês, como essas viagens, e é louco, assim, só pra encerrar, porque a gente é chamado sempre pra esses processos pra levar um livro que a gente escreveu num outro momento, né? Então é um movimento muito interessante da Sheila, de 2019, dezembro, levar algo que a Sheila, de 2016, conseguia carregar e dizer que era dela, sabe? Eu amo Desterro, mas agora, ainda mais que eu acabei de terminar um outro livro, eu sinto que ele é algo que eu já fui, né? E ele é parte de mim, com certeza, me mudou completamente, inclusive esse outro livro também me mudou completamente. Cada livro vai levando a gente para um outro lugar, mas a gente vai saindo dos livros outra pessoa, né? E das viagens também, assim. Então, no final das contas, faz muito sentido que a viagem se torne parte do processo criativo e que viajar seja parte da vida de um escritor, mas tem um processo interior, né, que era o que eu queria compartilhar com vocês, de conseguir transformar isso, né, de conseguir transformar essa experiência, que pode ser uma experiência de rompimento. Você saiu da sua rotina, como é que você vai criar fora da sua rotina? Cadê todas as coisas que te mantêm acordado, vivo, desperto para a criação? Não estão aqui, se vira bem. Como é que você vai fazer e aí transformar isso em potência de criação? Não tem nada. Então tem tudo, você pode ser livremente, sem essas coisas todas que você criou pra te lembrarem quem você é. Então esquece quem você era e se transforma, se cria agora, né? Esse é o lance. Enfim, beijo grande, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo, eu quero trazer mais essa coisa lifestyle, criativo, vida de escritor e tudo mais. Eu quero saber se vocês estão aí do outro lado me ouvindo, se interessa pra vocês. Então comentem, se tiverem alguma dúvida também, tudinho a gente conversa. Como sempre, beijo grande, até o próximo encontro.